e a gente já vai fazer já vai aplicar uma atividade de passar para vocês, que foi na última formação do Prêmio Itaú Unicef. Então a gente já vai para a atividade. Então, seguinte, a Nani vai ler o texto e aí eu dou sequência na história. O olhar do professor, Rubem Alves. Walt Whitman conta o que sentiu quando menino foi para a escola. Ao começar os meus estudos, agradou-me tanto o passo inicial, a simples consciencialização dos fatos, as formas, o poder do movimento, o mais pequeno inseto animal, os sentidos, o dom de ver, o amor. O passo inicial, torna a dizer, assustou-me tanto, agradou-me tanto, que não foi fácil para mim passar e não foi fácil seguir adiante, pois eu teria querido ficar ali a vaguear o tempo todo, cantando aquilo em cânticos extasiados. Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as crianças, pela primeira vez, tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm que ser educados para que a nossa alegria aumente. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, didática, mas, por mais que me esforce, não me consigo lembrar de qualquer referência à educação do olhar, ou à importância do olhar na educação. Por isso, lhe digo, professor, trate de prestar atenção ao seu olhar. Ele é mais importante que os seus planos de aula. O olhar tem o poder de despertar, ou pelo contrário, de intimidar a inteligência. O seu olhar tem um poder mágico. O olhar de um professor tem o poder de fazer a inteligência de uma criança florescer ou murchar. Ela continua lá, mas recusa-se a partir para a aventura de aprender. A criança de olhar amedrontado e vazio, de olhar distraído e perdido, ela não aprende. Os psicólogos apressam-se em diagnosticar alguma perturbação cognitiva. Chamam os pais, aconselham-nos a mandá-la para uma terapia. Pode até ser, mas uma outra hipótese tem que ser levantada, que a inteligência dessa criança, que parece incapaz de aprender, tenha sido petrificada pelo olhar do professor. Por isso lhe digo, professor, cuide dos seus olhos. Rubem Alves. Beleza, eu preciso agora de 4 voluntários. Pega um, Zé. Pega um. Não abre não. Vem, cadê o outro? Quem é? Pega o outro, cada um pega um. Abre pra gente. Mostra pra galera. Dá um presente aí, geral. Nossa! Vocês estão vendo aí o papel na mão do guia? Vocês estão vendo aí na mão do guia, certo? Seguinte. Viram todos? Viram todos? Sim. Então é o seguinte, agora nós temos aqui os 4 guias. Nós vamos dividir o nosso grupo, né? Que nós acho que tem 16 aqui, não é isso, Roberta? Então vai 3 para cada lado aí, vai ficar com um time certinho. E aí a gente vai dar um rolê na comunidade e a gente não vai poder falar. A gente vai estar com esses 4 sentidos e nós vamos dar um rolê na comunidade, certo? Seguinte, um time vai comigo para esse lado aqui, vai descer, Serraria, e nós vamos subir a José Bonifácio. O outro time vai com a Nani, vai passar a Bororós, descer lá pela Pizza Planet até o centrinho de Serraria e vai subir e a gente se encontra aqui. Beleza? Para essa atividade aí, no máximo 20 minutos. 3 e 8. Beleza? Não pode conversar. Seguinte, vocês estão com seus sentidos, correto? A gente não vai conversar. Cada um no seu sentido vai sentir. A essência da música é o sentimento. Olhos que enxergam, mas ao mesmo tempo não tem visão. Tire a venda dos olhos e veja com o coração. Deveríamos ser o olhar da liberdade, deveríamos dar as mãos, mas não damos por vaidade nem sempre um olhar.
é reflexo de uma ação que jamais a visão da inveja vença a do perdão, mas nem sempre é assim. Sei que o que fala é ruim, mas na moral, mano, tem truta que só tem visão pro fim. Renovar o olhar é preciso para poder enxergar de forma clara a mudança que a vida lhe oferece, senão tudo passa. Que nem um flash que piscou, cê nem viu. Cadê a oportunidade, João? Já era, sumiu. E ficar reclamando depois não vai adiantar. Se você quem vacilou quando desviou o olhar e perdeu o foco e passou a enxergar tudo errado e só vê negativismo em tudo que está do seu lado. É bem mais do que ver, não é um simples olhar. Use o coração e veja a transformação que você pode causar. É bem mais do que ver, não é um simples olhar. Use o coração e veja a transformação que você pode causar. Enxergamos maldade em quem governa, é óbvio, mas olhamos com mais maldade contra os nossos, tudo errado. Nós contra nós não faz sentido. O olhar fulminante tem que ser contra o opressor, não contra o oprimido. Em cada rosto triste vejo o meu povo humilde sofrendo. Imagem fosca pro poder que finge que não tá vendo, vai vendo. Vejo também a visão da esperança, o amor que abastece a terra em um olhar de uma criança que emana paz mesmo em dia de luta. Tava na hora já de dar uma... Tava coçando minha língua. Olha, chegou os pedidos aqui. Tá. Olha o que eu achei. Agora é o seguinte, ó. Rapidão. Cada um desses sentidos aí. Monta pra mim. Em música, em teatro, em dança, o que for. O sentido que você teve na caminhada. Já era, Zé. Que vocês perceberam e tal. Vocês têm... Vai, 5 minutinhos aí. Mororóis e desceu à esquerda, aquela rua é. Não sei o nome daquela rua do Carlão ali, né? É a rua do Carlão, velho. Não sei o nome da rua dele também não. É teatro. Então, beleza, cara. Começa a falar dos amigos, problemas. Tem algum problema, começa a desenrolar. Já era, pode tirar. Vamos tirar as coisas. 1, 2, 3, 4. Fechou? Aí aqui a gente tem 2, 4, 5, a gente tem 5 sons de cada vez. Fazer até uma... Cada um faz 2. Pessoas? Sem rir do coleguinha. Valendo. Eu já tive algumas experiências com isso, então é um pouco mais fácil já de deslinkar. Aí nosso sentido era o tato. Então naturalmente o tato já tem a coisa do som, das batidas e tal. E como eu tava direcionando um pouco, eu tentei mostrar coisas que eu lembro, tipo assim, o ferro é diferente da madeira, né? O ferro é frio, é liso, a parede é áspera, a gente foi experimentando várias coisas assim, a pele, o nosso abraço na árvore. E daí pra trazer pra vocês a gente tentou mostrar um pouco de tudo, né? A água, que seria um tato, nosso corpo, a gente sentindo a nossa qualidade. Aí trazendo um pouco pra minha área e pra área, né, de quem dança, de quem dá música, de mostrar o movimento com o som, que já tem o tato, né? O pé é tato, o chão é tato. E a gente acabou com essa coisa do coletivo de se dar a mão, que também é uma coisa muito do tato, né? De sentir o outro. A gente não terminou aqui quando entrou, a gente terminou lá no banheiro, que a gente foi lavar a mão, nossa mão tava muito suja. Aí a gente foi lavar a mão, aí a gente continuou lá. Aí a gente continuou a sentir a água lá, ia passar assim. E foi isso, a gente começou a mostrar pra vocês do final pro começo.
Não pode ver. Joãozão, nada. Marquinho 10, Marquinho 10, o perfeito, nota 10, Marquinho 10. O nosso foi a audição. Então a gente saiu daqui tendo que abrir bem os ouvidos. Mas para abrir os ouvidos, a gente precisa também olhar. A gente precisa olhar, a gente precisa observar o nosso entorno. Então, a gente sai e já escuta barulho de empresa, de carro, freio, passarinhos, o que mais? Cachorro. Tosse, chinelo. Tosse, chinelo. E aí a nossa audição, conforme a gente ia caminhando, mais ela ia ficando aguçada. A gente só conseguia ouvir, mais nada. E as pessoas que passavam pela gente já estavam achando tudo muito estranho. Porque a gente não conversava, a gente só ouvia. E ao ouvir, as pessoas que passavam e estavam conversando queriam parar de conversar com medo do que a gente estava ouvindo delas, do que a gente estava observando. A gente estava olhando muito. Então foi uma experiência muito interessante que para ouvir a gente teve que olhar e ampliar o nosso olhar. Então casa bem aquele texto que eu li no início da aula, que o olhar é isso, não é só ver, é enxergar o todo. E aí compreender que a gente tem o tato, tem a audição, tem o olfato. Então quando a gente vê de verdade, a gente enxerga o ser humano no seu integral. E teve um outro que foi na frente, no Zé Brau e não lembro mais quem. Aí em algum momento eu pensei que eles estavam passando pelo mesmo lugar que a gente, só que eles estavam tendo experiências sensoriais diferentes. Então a gente ia contar a mesma história com linguagens e sensações diferentes. Acho que isso é uma coisa que passou por mim. Mas aguçar as orelhas realmente... Muito bom, uma experiência até muda o jeito de andar, porque ao invés de você andar pensando que você tem que chegar no banco, não, você está prestando atenção aqui. Aqui, acho que foi isso que as pessoas ficavam olhando nos caras, porque a gente estava naquele momento. E outra, melhor até a respiração, porque se eu tivesse ido conversando até lá, eu acho que teria tido uma crise de asma. Então, como eu tive que me ficar centrada, sem falar, então melhorou também a minha respiração, que eu fiquei mais empenhada em andar e ouvir. E observar as pessoas também, né? O jeito delas falar, porque a gente queria também entender o barulho que elas faziam, a gente então começou a observar as pessoas também. Tá vendo aquela lá como fala, como gesticula daquele jeito? E a gente observa aquilo que não está notório também. Por exemplo, a gente viu uma mulher... Os detalhes. A gente viu uma mulher virando na chapa o pão, não sei o que era o queijo. Então o barulho do queijo batendo na chapa. Então a gente consegue sair daquele do grande para o mínimo, o pequeno, o detalhe mesmo. Já que é pra começar a improvisação, o nosso sentido, tio, era a visão. Então presta atenção no que eu vou falar. Agora pra ficar melhor, o Zé Brau vai complementar. Eu vou complementar, preste atenção. O nosso tema até rima com improvisação. Foi a visão, observando o mesmo calado. A gente percebia cada um que estava do nosso lado. Observando calado, tinha uns bagulho engraçado. O rato andando, quase foi atropelado. A gente prestou atenção no bagulho, tinha calçada limpa e calçada com entulho. Eu tenho um orgulho, quem diria? Matéria rima, a gente caminhando calado no serraria. Desceu até a feira e subiu a ladeira. A gente tá aqui seriamente, não com brincadeira. Andando sem falar, 3 neguinhos de bombeta. Será que vai me roubar? Lógico que não. Presta atenção, essa é a visão. A gente foi olhando tudo, tiozão. Então de coração o verso sai na mente. Eu chego beatbox, Nicolas MC rebala num repente. Daqui pra frente eu quero ver a multidão batendo palma, que esse trio aqui, né não?
visão e assim, a gente saiu observando. O que eu achei mais interessante é estar do lado de Cusco, que é um cara descontraído. Não, ele é um cara que gosta de se comunicar e tal, Nicolas também. Mas a visão da comunidade naquele momento, assim, a gente tem sempre na segunda-feira, né, quarta, sexta, o momento de trabalhar a matéria-rima. Mas esse momento de você respirar o oxigênio da comunidade, dar uma caminhada de mais ou menos 15 minutos, a gente percebeu que tem tanta coisa pra gente observar, né, que às vezes você só retraído não consegue. E houve um lance bem interessante, engraçado, eles encontraram o chegado dele. Aí o Pirraia, alô! Aí ele... Aquela questão da seriedade, não pode falar não, porque se alguém observar, fica complicado. Então assim, a questão da visão ampla, né? Nessa caminhada a gente relatou agora nesse improviso o que a gente observou. E o da hora também é que, tipo, quando você sai, nosso tema era a visão. Então quando você sai pra olhar, você presta atenção em algumas coisas que, tipo, você nem vê. Tipo, tem uma árvore ali na rua do Carlão gigante, que eu nunca tinha prestado atenção. Eu moro no Serraria desde que eu nasci, então, tipo, nunca tinha prestado atenção do tamanho que aquela árvore era, ou, tipo, do jeito que aqui a calçada é, e, tipo, e as ondulações e tal. E não é só enxergar, né, tipo, ver mesmo, tipo, várias coisas, as pessoas olhando pra gente, a gente olhando pras pessoas sem se falar, só cutucando um no outro, né? Isso aí. Tá bom. Calma aí, me ajuda aí, eu tô ouvindo aqui tudo 3D, velho. Olha aquela merda ali. Meu Deus do céu, tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro de tudo que é coisa aqui agora. Aqui é planta, é árvore, é cheiro de cachorro. O cachorro mijou na roda ali, parece que ele mijou aqui no meu pé. Que é isso que tá acontecendo? O cara queimou a embreagem. Rapaz, cheiro de carro, o cara acelerou no carro ali, parece que tá pegando fogo e tudo aqui, parece que tá botando fogo. Eu tô com a dor. Rapaz, que é isso aí, meu Deus do céu. Como é que eu vou chegar em casa, Arrepio Rock? Como é que eu vou chegar? Peraí. Como é que eu vou chegar em casa, Arrepio Rock? Tô sentindo um cheiro de chá de... Vamos tomar um chá de bom. Mas chá de bom tá onda, rapaz, só se lá em casa. A dona Zefinha tem um pé. Meu Deus do céu, e agora, Arrepio Rock? Era pra você me levar embora, eu te levando, Arrepio Rock. Nossa, meninos, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu? Eu falei pra vocês terem cuidado. Então a gente meio que foi perdido daqui pra lá, não sabia se era pra... que o nosso grupo tava tocando, aí a gente, né, meio que sentiu que a gente começou a sentir todos os cheiros, assim, então a gente sentiu o cheiro de... Mas o que a gente mais, né, eu acho que tinha bastante árvore, né, além de ter com a árvore cortada lá embaixo, né, a gente ficou com dó da árvore, mas aí a gente foi sentindo e o trajeto, cheiro de ferrugem, cheiro de embreagem queimada, né, fumaça, lixo. O legal também quando a gente foi descendo ali, tinha uma árvore, né? Eu arranquei a folha ali, dei pra eles cheirarem e tal, e a gente passou do lado de um lixo. Aí o cheiro tava mais forte. Aí a pessoa, isso aqui também. Aí eu falei, ó, quebra a folha que o cheiro exala, ele vem mais forte, aí tipo, passa batido pelo lixo, né? Aí passou um CN ali, que o motor tava fumando também, o cheiro de óleo. E aí parou em frente o restaurante ali nordestino ali, que aí não teve jeito, né? O cheiro atraiu, né? E aí subindo a gente veio fazendo todo esse trajeto aí dos comércios, aí cada comércio era um... Foi legal, o Cidinho ali parou em frente à Casa do Norte ali, cheirando os queijos ali, o cara falou, esse cara é louco. Tá olhando ali. Se caso eu fosse um deficiente visual, pela caminhada aí, alguém me levando eu passaria por uma grande variedade de locais, com uma variedade imensa, num quarteirão, de muita coisa mesmo, lixo, óleo, carro velho, poluição, o ar puro, o ar não puro, tinha tudo. Teve uma garrafa de Dread 51 que levei ali, eu falei até pro Jonathan pra ele pegar, porque era incrível a variedade de cheiros mesmo que tem, é muita coisa mesmo, velho. Coisa que você não imagina, tem cheiro aí na rua, jogado na rua. E eu já achei, na hora que eu fui com eles, né, nesse grupo, eu já achei a dificuldade de sentir o cheiro. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir, né? Eu acho que a visão, os outros eram mais fácil. Porém não, no percurso eu vi, né, que não é difícil, que a gente viu lixo, a gente viu plantas,
do restaurante, do carro, então não foi tão difícil. Mas a ideia desse jogo, dessa dinâmica, dessa brincadeira, nada mais é do que tirar a galera da sua zona de conforto mesmo e começar a ter olhar pro simples, entendeu? Pra coisa mais simples que tem, né? Você ouvir o outro, você enxergar o outro lado, né? Você sentir as coisas bem pequenas, assim, que vocês às vezes a gente não dá importância, mas elas são muito grandes e estão dando sinais pra gente, como a gente pode agir, como a gente pode melhorar no nosso dia a dia. E eu acho que o que o Matéria Rima e as outras entidades que estavam lá, é justamente isso. A gente entra dentro da escola, né? E entra com um olhar, tem que ser muito mais cauteloso. Esse é um caminho que a gente começa a projetar as nossas ações, tá ligado? São pessoas trabalhando para um bem comum, que é melhorar a vida daquela criança. Então, assim, a questão da má educação da criança, a questão do que ela faz ou deixa de fazer, responsabilidade de todos. Fazendo uma observação assim do que a gente fez hoje, foi exatamente o que aconteceu na aula lá do Olga. Que, assim, o que tem acontecido, né, durante todo esse ano. Porque, assim, no comecinho do ano eu me cobrava muito pra olhar as crianças pra ver cada detalhe, cada necessidade delas, assim, pra ter um olhar a mais pra ela, pra ser mais sensível àquilo que elas precisavam. Daí eu bolei muitas coisas, assim, muitas atividades e tal, e hoje uma das atividades foi fazer com que, durante esse mês, né, fazer com que os ouvintes entrassem no mundo dos surdos e para que eles vissem a necessidade que os surdos têm dos ouvintes e que os ouvintes têm com os surdos. E hoje, numa parte da aula, no comecinho, eu pedi para que os ouvintes ajudassem os surdos, que só os surdos vão apresentar uma coreografia na formatura deles. E daí eu pedi para que eles ajudassem. Eu vi muita dificuldade na questão de colaboração dos ouvintes para com os surdos, né? Os ouvintes não queriam ajudar, eles sentaram e tal, e tipo, eu não tinha colocado a música alta. Daí quando eu fiz uma dinâmica com eles, que foi a seguinte dinâmica: pegar alguns ouvintes e vendar os olhos, tampar um sentido e levá-la pra fora. Aí eles ficaram lá fora e o restante das crianças fizeram obstáculos na sala de aula. Daí eu chamava uma criança, daí a criança, eu falava assim, você só tem que passar até o outro lado da sala. Daí a criança, isso é fácil, tá bom. Aí ela encontrava no caminho, assim, vários obstáculos e ninguém falava nada. Eu também não ajudava e tal. Até que ela conseguia chegar lá do outro lado da sala. Daí quando era pra criança voltar, aí eu começava a ajudar. Daí eu falava assim, vem pra direita, vai pra esquerda, abaixa, sobe, passa por cima e tal. E a aula, aí depois eu conversei com ele, fiz uma roda de conversa com eles, coloquei as crianças que fizeram obstáculos de um lado e as crianças que passaram pelos obstáculos sem a visão de um outro. E daí, gente, saiu cada coisa. Tipo, aí eu peguei e falei assim, agora vocês entendem a necessidade que os surdos têm de vocês ajudarem ele? Porque quando vocês passaram, vocês sentiram uma dificuldade, aí eles falaram que sentiram medo, que parecia que tava caindo do abismo, que isso, aquilo outro. Não confiou que alguém ia dizer. Isso. E foi pro escuro. Ela fez com a luz, meia luz. Meia luz, tal. E aí na hora, aí eu falei, e como que foi vocês passarem com alguém ajudando vocês? Aí eles falaram, não senti mais medo, foi tranquilo e tal. Daí eu falei que era assim a necessidade que os surdos tinham deles. Aí depois dessa dinâmica, eu retornei à aula para eles ajudarem as crianças a dançarem, a fazer a coreografia que eles tinham. E meu Deus do céu, a gente filmou, pra vocês verem, era outra turma, sabe? Eles tinham uma dedicação como se fosse um filho deles, sabe? Cada criança ficou assim, com um surdo tinha 2 ou 3 crianças para ajudar. E nossa, era o filho deles. Aí eu falei assim, agora, se eles se saírem bem na apresentação deles,
eu vou falar que foram vocês que ensaiaram, porque realmente, sabe, eles cuidaram e tal, pra que cada surdo... E eles iam na Silvana e perguntavam como é que fala vai rápido, como é que fala pra ele me copiar e tal. E foi assim, gente, a aula. E foi exatamente o que a gente fez. Porque eu já venho fazendo isso com os ouvintes pra que eles saiam do mundinho dele do conforto, entrem no mundo dos surdos e, sabe... prestem atenção ao seu redor, que todos precisam do outro e tal. E nossa, eu fiquei muito feliz de ver que eu tô dentro das expectativas, sabe? Do que é. E foi exatamente o que a gente fez hoje, foi exatamente o que aconteceu, o que vem acontecendo nas aulas. Um grande exemplo de como você melhora esse olhar. Porque ela não deu sequência a uma aula, ela começou uma aula e viu que não estava dando certo, que teve esse conflito, e ela não ficou ali, ó, naquela mesma tecla. Ela mudou tudo e não é o plano B, é o plano.